de outro aparelho, não sei se vai ficar boa a gravação, depois a gente descobre. Tô gravando esse vídeo para os alunos do 8º ano, porque tem um monte de atividade para fazer, né, nesse roteiro do dia 9 ao dia 30. Esse vídeo em especial eu tô mandando para responder, para ajudar vocês a responder a tabela só, tá? As questões que envolvem a tabela, tá? Então, começando aqui, vocês podem ver, primeiro, a coisa mais importante da tabela, o nome da tabela. Estou ensinando vocês a lerem uma tabela, tá bom? Exportação de mercadorias, porcentagem do valor dos produtos sobre o valor total das exportações. Ou seja, pega todos os produtos que foram vendidos do Brasil para fora. Exportar é vender para fora. Exportar, de exterior, né? Importar é comprar de fora para dentro. Importar, que é interior, tá? Trazer para o interior. Exportar é mandar para fora, tá? Então, se você for ver ali a porcentagem dos produtos que exportamos, imagina que todos os produtos que nós exportamos é 100%. Aí você tem as décadas, né? E você tem os produtos, tá? Então vamos lá, por exemplo, o café. O café é de 21 a 30, tô falando do século XIX, tá? 1820 a 1830. Ele era 18%. Ou seja, dos 100% que era vendido, 18 era café. E os outros 82 eram outras coisas, né? Desse valor, 18% era café, 30 era açúcar, 20 algodão e a borracha era 0,1%, pouquíssima borracha, né? E você vai ver que o café, ao longo do tempo, ele vai aumentando, porque de 30 a 40 ele já vai para 43%, ou seja, quase metade de tudo que a gente vendia era café. E depois ele só vai aumentando até 1890, 1900, que a gente chega à incrível marca de 65% do que a gente vende é café. Olha que doideira. O café, ao longo do tempo, ele vai aumentando as suas exportações. Começa com 18. Lembrando que 1820 é quando Dom João VI volta lá para Portugal, né? 1900 já é quando o neto do Dom João VI, Dom Pedro II, é derrubado e a gente começa a República no Brasil em 1900. A gente vai estudar isso ano que vem. Então o café, os produtores de café, eles dão uma disparada, ou seja, eles enriquecem com o tempo, tá? Jovens, pensem hoje no Brasil, aonde se produz café? Certo, quem respondeu São Paulo e Rio de Janeiro são esses os lugares onde você planta café. Plantava no século XIX e ainda hoje as plantações são maiores nessas regiões. Vamos agora ver o açúcar. Lá em 1820 o açúcar era 30%. E aí com o passar do tempo, o que foi acontecendo? 24, 26, 12 até chegar em 6%. Ou seja, o café subiu e o açúcar caiu. Aonde o açúcar era plantado, jovens? Lembra das capitanias hereditárias? No Nordeste. Ou seja, os fazendeiros que plantavam açúcar, cana-de-açúcar, lá no Nordeste, eles foram empobrecendo, perdendo força, tá? Algodão. O algodão era plantado muito no interior, né? Aqui vindo para o Mato Grosso, tanto que aqui Prudente e tal era uma grande região produtora de algodão. Isso mais para frente, mas ele vai caindo, tá vendo? Era 20, 10, 7, 18 até chegar em 2%, tá? Ou seja, os fazendeiros que vendiam algodão. Aí é interessante a gente ver que é o seguinte, café é uma coisa fútil, né? Café é o quê? Café é um negócio que você toma depois que você come, às vezes de manhã quando você acorda, pá, então não sei o quê. Então a gente estava vendendo, aumentou o número de vendas de um produto teoricamente fútil. O açúcar também era uma coisa de luxo. A Europa ninguém usava açúcar. As pessoas comiam as coisas sem doce mesmo. Algodão, para que serve algodão, jovens? Para fazer roupa, né? Roupa não é uma coisa tão fútil assim. Por que que a nossa produção caiu? Porque a Inglaterra, que era a maior fabricante de roupa do mundo, parou de comprar o nosso algodão e começou a comprar o algodão da Índia. Porque eles deram um golpe na Índia, destruíram o governo lá, destruíram a economia lá e passaram a fabricar lá na Índia, que era mais barato, onde tinha mais matéria-prima, fabricar algodão lá. E aí
as pessoas que produzem algodão no Brasil caíram. E borracha? A borracha, aonde se produz borracha? Como se produz borracha? Essa borracha em especial que está falando aqui não é a borracha que vem do petróleo, tá? Porque tem borracha que é feita com petróleo. Essa borracha de 1820 até 1900 é uma borracha feita daqueles caras que tiram leite do seringuela, sei lá como é que fala aqui, que extrai a borracha da árvore, né? Esse cara, essa produção de borracha, ela é típica da Amazônia, tá? Então, o cara da Amazônia que produz borracha, ele era um cara só, né? Famoso Barão de Mauá, né? Mauá, capital da Amazonas. Manaus, né? Desculpa. Esse barão, ele vai subir. Ele era 0,1% e ele vai aumentando até chegar em 15%. Ou seja, 15% de tudo que era vendido era borracha. Isso é muito. Se juntar os 15% de um com 65% do outro, você tem 80% de tudo que é vendido em únicos produtos, né? Borracha é uma coisa um pouco mais útil. Só que também é uma coisa que, quando um país entra em crise, ele consegue viver sem borracha. Então, quando as guerras começam, e as guerras vão começar daqui a pouco, o Brasil se ferra, porque os produtos que ele vende são fúteis, as pessoas param de comprar e a gente ainda declina. Esse é o problema de um país ter uma economia às custas de um único produto. Tá? Um único produto é perigoso, porque se as pessoas param de usar esse produto, pronto, já era, você está ferrado. Né? Falei aqui, ó, a primeira pergunta era em quais regiões do Brasil se produz cada um desses daqui. E aí você vê qual aumentou e qual caiu. Fácil vocês verem essa tabela, né? Aí a terceira questão é o seguinte: o aumento da exportação significa o enriquecimento dos produtores que produzem esse produto, né? Produtores que produzem esse produto. Logo, qual grupo social enriqueceu e ganhou poder com o passar do tempo no Brasil? Nesse século XIX, de 1820 a 1900, quem enriqueceu? Quem começou a ter poder? Quem começou a ter status? Quem começou, né? E quem perdeu o poder? Né? Então você vê aí que nessa tabela, os produtores de açúcar do Nordeste e os produtores de algodão do interior perderam poder. Quem vai ganhar poder? O produtor de borracha, lá de Manaus, que era o Visconde, lá o Barão, um cara só, vai ter um poder enorme, e os fazendeiros produtores de café, tá? Tanto é que o Dom Pedro II, neto do Dom João VI, né? O Dom João VI sai, deixa o Dom Pedro I, o Dom Pedro I governa, aí vem o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele vai ser tirado do poder, vai sofrer um golpe. E quem vai assumir o poder no Brasil são esses fazendeiros produtores de café, tá? Você vai ter em Minas Gerais também alguns produtores de leite, né, gado, né, logo produtores de gado, que aí eram ricos por causa da questão das minas, né, aqueles descendentes dos caras que ficaram ricos com o ouro, com a extração de minério lá, que ainda vai estar existindo nesse período. Então, você vai ter esses dois grupos muito poderosos no Brasil. O grupo dos fazendeiros do Brasil. Eles vão assumir o poder do país graças a essas nuances da economia. Então, notem, jovens, como o dinheiro, como a economia, como o money, o din-din, a bufunfa, o faz-me rir, ele vai decidir quem governa o país, né? Ou seja, antes a capital do Brasil era Salvador. A capital do Brasil vai vir aqui para o Rio de Janeiro, porque está perto dos fazendeiros, né? Antes, o lugar mais rico do Brasil era o Nordeste, onde estavam as plantações de cana-de-açúcar, onde tinha o trabalho escravo, né? Onde estavam os grandes produtores das capitanias hereditárias. Quando essa economia quebra, entra em ruína, o que vai acontecer? A classe que vai emergir socialmente, a classe que vai surgir como uma classe poderosa e rica, vai ser a classe dos fazendeiros de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, que a gente chama de Vale do Paraíba, né, que é aquele lugar que tem os vales antes de chegar no litoral, tá, que são os fazendeiros. Então, por que eu coloquei essa tabela para vocês? Qual que é a conclusão óbvia que eu queria que vocês chegassem? A conclusão de que as mudanças que vão ocorrer no Brasil, elas acontecem em função econômica, né, em função de um governo
que vai atender às necessidades de quem tem mais dinheiro, né? O dinheiro vai decidir quem governa, quem tem o poder, quem toma as decisões, tá? Para vocês entenderem como que a economia tem influência sobre a política, sobre a sociedade, sobre todas as coisas do mundo. É basicamente como se o dinheiro sozinho mandasse. Tá bom? Espero que vocês consigam responder esses 3 itens sobre a tabela. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Próximo vídeo que eu postar vai ser sobre a independência da América Espanhola. Tem um videozinho ali em cima para vocês assistirem também, tá bom? Bons estudos, estamos terminando o ano. Continuem firme aí. Um abraço, um beijo para todo mundo. Tchau!